Som. Boa tarde. Que bom que vocês puderam vir hoje aqui. Nosso intuito é fazer um evento bem informal, assim, para a gente poder se encontrar e conversar mesmo. Acho que é difícil a gente ter essa oportunidade de reunir tantas mulheres aqui no IC. A ideia desse evento, na verdade, surgiu lá no primeiro semestre, com a professora Cláudia, né? Ela falou, bom, a gente está fazendo 50 anos no IC, então a gente tem que fazer algum encontro das mulheres, tirar uma foto. Então, foi dessa ideia da Cláudia que surgiu esse evento. E, então, queria agradecer a presença de todas vocês aqui. Como vocês sabem, o IC está fazendo 50 anos, né? Então, esse é um momento bastante importante aqui para a gente. Bom, eu estou aqui há não muito tempo, estou aqui desde 2012, então eu gostaria de convidar a professora Cláudia, a professora Thelma, que estão aqui há mais tempo, para falar um pouco para a gente, talvez, da história do IC, ou da história das mulheres no IC. E, quer dizer, quem mais quiser falar também, quem acabou de chegar, talvez, quer dar sua perspectiva do... Então, a gente tem várias gerações aqui. Vou passar a palavra para a professora Cláudia para ela falar um pouquinho com a gente. Então precisa ser no microfone. Tá certo. Tá todo mundo me ouvindo? Bom, eu escolhi hoje para vir com esta blusa, que foi a blusa com que eu cheguei para ser contratada 4 de novembro de 1985. Tá? Infelizmente, ela só botou aqui em cima, tá certo? Há 5 anos ela ainda abotoava. Então, agora eu prometo para vocês que daqui a 5 anos ela não vai nem entrar. É uma alegria muito grande. Na época que eu cheguei, havia 2 cursos na graduação, os 2 eram diurnos, né? E eu fui dar aula em um dos cursos e a maioria eram mulheres, né? E pouco a pouco foram diminuindo as mulheres e agora que começaram a voltar. Hoje eu recebi na minha caixinha, eu já recebi em casa teve um evento em Brasília, sei lá, há 2 semanas, não sei, sobre ciência e tecnologia, e eles fizeram as meninas do 2º grau escrever cartões postais para mulheres cientistas. Então aqui eu trouxe para vocês verem, uma série de cartões. Uma me escreveu assim, nossa, eu nem sabia que havia mulher cientista. Tá, eu tenho 8 anos, que legal. Então vocês são vocês são eu amanhã. E não eu sou vocês amanhã, né? E então quando eu cheguei, a Thelma já estava aqui, não estava, Thelma? Já. Novembro de 85, acho que você chegou em julho. A Thelma está dizendo que já deu aula em 84, mas foi contratada em 85. Não, você era aluna, isso não conta. A professora Cecília Rubira também já estava, era aluna. E agora eu vou tirar a roupa, quer dizer, está muito quente. Já fiz homenagem. Na verdade, quando eu viajei para fazer doutorado no Canadá em 1981, eu acabei de me lembrar, eu peguei o avião com esta blusa. Ela dura. Fica rica e famosa. Bom. Então eu cheguei e havia
Olha, de professora Heloísa, a Silvia, Cecília Baranauskas. Quem mais? Arlene Beatriz. É isso. E Ana Maria. É isso mesmo. E agora, dessas, só eu, ainda não sou aposentada, mas eu posso esperar mais 10 anos até completar 75 anos para a desgraça de todo mundo. Havia, então, o que havia na época? Na época, nós ocupávamos um pedaço do prédio da física lá embaixo, lembra? E quando foi 86, nós subimos para uma ala, que hoje é o IC1. E eu era encarregada das obras. Então, eu tinha que subir, morro acima, falar com o operário, discutir. E há muitos de detalhes que depois eu conto fora do microfone, porque eu sou uma moça decente, não quero falar algumas palavras curiosas que eu aprendi na época. E foi muito interessante. Eu nunca me senti discriminada. Tem gente que diz, sou mulher. Nunca me senti diferente por ser mulher, por estar na computação, por ser professora. Ao contrário de várias colegas da química, da física, das engenharias, que me contam muitas histórias estranhas, né? E a única coisa que me disse, eu fui a primeira mulher doutora da computação na Unicamp e me disseram que eu sou a segunda doutora no Brasil das que fizeram doutorado fora. Já havia 3 doutoras quando eu cheguei e depois cheguei eu. Então, ter doutorado, primeiro já era uma coisa excepcional. Eu não é, Cecília, na época chegava Thelma, ainda por cima mulher, né? E de qualquer maneira eu comecei dando aula de engenharia de software e depois é que eu passei para dar aula de dados. Opa, já está quebrando cadeira da... E havia, então, quando nós subimos, inicialmente, nós ocupamos o que é hoje o IC1, né? Depois, quando foi 92, nós conseguimos ocupar metade do IC2, e onde era o centro de computação. Vocês sabem onde é o IC2, não sabem? E a outra metade era Softex, era o centro de computação, era o IC2. Depois o centro de computação mudou, ficou metade Softex. E a reitoria da época ia dar o prédio, aquela metade do barracão do IC2 para não sei quem. E os professores do Instituto fizeram greve, né? Você não lembra disso, mas eu lembro. Porque eu era chefe de departamento e aí o reitor, foi chamada para falar com o reitor, com o diretor da matemática. E aí, ao final, tudo foi resolvido. Eu disse, não, vocês têm direito ao prédio, porque nós criamos o curso noturno contra a promessa de ganhar o IC2. O curso noturno foi criado em 91. E aí eu me lembro que, no fim, eu beijei todo mundo que estava na sala, porque é o meu estilo. Não é beijar todo mundo que está em qualquer sala, mas enfim. E o reitor me falou, parabéns, porque ele tinha conseguido metade do IC2. Vejam que mas eu entendi, eu disse, por quê? Parabéns, por quê? Porque beijei o reitor. Então, isso ficou assim na minha cabeça, porque eu nem entendi por que eu merecia parabéns por ter conseguido uma coisa que tinha sido prometida. Então, as mulheres, a presença de mulheres, graças a Deus, está crescendo de novo. E vocês sabem que é um problema econômico estratégico, sabem disso. Que não é porque é bonito, é porque dá dinheiro, você sabia disso? Diversidade. Não sabia.
Equipes diversas, elas fazem produtos mais bem acabados. Isso não significa, quer dizer, produtos quaisquer, mas, por exemplo, tem dados que 70% do mercado de software e hardware americano, as mulheres é que compram. Então, se forem homens que fizerem, apenas homens que fizerem produtos que as mulheres irão comprar, elas não vão vender coisas interessantes. E eu estou pensando assim, eu tenho muitas histórias curiosas de como o prédio evoluiu, né? De como a gente se mudou várias vezes, né, Thelma, né, Eliane? Né, Cecília? Aí a Esther, a Sandra, elas ainda não têm esta visão, mas daqui a 30 anos vocês vão estar aqui dizendo, não, mas, por exemplo, onde é a cozinha do IC1 hoje, era uma sala de aula. Tá? É ou não é? Onde era a sala, as várias salas que estão lá no fundo, a sala 1, 3, 5, 7, era um grande auditório de reuniões. Antes era um laboratório de computação. A sua sala hoje, a sala da professora Cecília, também já foi um laboratório. E era a sala das impressoras. E era uma sala comum de 2 ou 3 computadores, onde a gente... vários assim, 5. Para os professores, que a gente tinha que marcar hora e fazer fila para usar. Não é? E isso nos anos 90. Nós tínhamos 2 telefones para o departamento inteiro. Eram 50 professores e 12 funcionários e só tínhamos 2 telefones. Vocês sabem o que é isso? Hoje em dia, né, é difícil lembrar. O quê? Não, hoje em dia ninguém mais telefona. Pois é. Vocês têm mais algum exemplo de alguma coisa assim do passado remoto? Nós tínhamos... mas será que eu conto a época do papel sanitário? É o seguinte, nós éramos parte, era um departamento dentro do IMEC. Era matemática, estatística, ciência da computação e matemática aplicada. E a verba era escassa. E o IMEC já estava lá embaixo. Vocês sabem onde é o IMEC. E nós estávamos no IC1. E eu era chefe de departamento, e cada departamento tinha que implorar transparências. Vocês sabem o que é transparência? Então, para professor dar aula, tinha um estoque que eu, como chefe, tinha que descer e pedir na secretaria justificar, eu preciso de 10 transparências para a aula tal, do professor tal. E idem papel higiênico. Mas era conta-gotas. Então, eu comecei a estocar papel higiênico no telhado. E aí, a IMEC descobriu que eu estava fazendo um estoque clandestino de papel higiênico e deu muito problema. Deu muito problema. Nós tínhamos que pagar a Xerox, não é? Era tudo pago. Não é isso? A gente comprava o voucher na secretaria, cada Xerox que tirava, entregava Então, nós tínhamos que pagar a Xerox, nós tínhamos que trazer o papel higiênico. Que mais? Um monte de coisa. Não quero falar sobre esses tempos interessantes hoje. Mudou muito, nós temos outras dificuldades e precisamos de ter mais meninas na computação, e esta propaganda toda que está sendo feita, graças à iniciativa da Rubira, da Esther, da Sandra, da Juliana, que organizaram, e do filho da Juliana, da Cris, a Cris, desculpe, Cris, que organizou e comprou a comida.
nós temos um grupo muito grande, e vocês estarão aqui, porque vocês são todas jovenzinhas, daqui a 50 anos, não é isso? Vão ter o quê? 70? 72? O que vocês poderão contar? Comecem a pensar e anotar, né, para dizer, eu me lembro quando a professora Cláudia falou que não tinha papel higiênico. Hoje, com o aquecimento global, a gente tem que trazer nadadeira para vir estudar, porque a cidade foi inundada, né? E aí vocês dizem, vocês se lembram daquela época? Você imagine, quando eu vim estudar na Unicamp, não precisava nadar para chegar na sala de aula. Não nevava, não é isso? E ninguém usava chip na cabeça para ser identificado ao entrar no laboratório. Então, eu queria, depois eu vou, quando acabar